olhos vermelhos. O coelho albino. Olá! Bem-vindos ao Aula Morph. Bom, vocês devem saber que a Páscoa vem de tradições pagãs que foram cristianizadas e tudo mais. Mas você sabia que a palavra Easter vem do nome da deusa Ishtar, que é um nome acadiano de uma deusa que é cultuada desde os sumérios, e na verdade tudo uma festa pagã e... Não, pera, não é bem assim. Vamos discutir hoje os nomes da Páscoa em várias línguas. Em português, Páscoa, em inglês, Easter. Bom, já é tradição do canal. Ano passado eu falei sobre a língua Rapa Nui, que é a língua da Ilha de Páscoa, a língua nativa, então vai lá ver. E hoje nós vamos falar do próprio nome da ilha, Páscoa. Esse nome foi dado porque o primeiro contato com os europeus, com os nativos da ilha, ocorreu no dia 15 de abril de 22. Isso é 1722. E era um domingo de Páscoa. E daí depois vocês já sabem a história. A cultura deles foi totalmente destruída pelos missionários cristãos e blá 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 blá, como aconteceu em toda a América. Mas para a parte linguística. Em português, nós chamamos esse feriado de Páscoa, que vem do galego-português Páscoa, choque, que vem do latim Páscoa, choque, que vem de Pasca, choque. Esse aspirado, tipo High Society latina, Pasca. E isso tudo provavelmente com influência de Pasqua, ou é o plural de Pascum. Que é ligado ao pasto e tal, mas enfim, indo em frente. Que vem do grego antigo Pascha, que vem do aramaico Pascha, que vem do hebraico Passach, ou qualquer coisa assim. Eu sou péssimo falando esses sons da garganta das línguas semíticas, como vocês devem ter visto no vídeo sobre o aramaico. Que era um festival judaico celebrado há muito tempo, onde ocorriam sacrifícios e outros entretenimentos que as pessoas da época gostavam. Ok, essa foi incrivelmente fácil. Agora vamos falar de Easter. Essa coisa que vem da deusa Ishtar, dos sumérios, no caso dos acadianos, é bobagem. Isso é o que a gente chama de etimologia popular, que é quando as pessoas inventam uma origem da palavra. Eu já fiz até vídeo sobre isso. Então é do tipo de coisa tipo Luísa vir de luz, aluno vir de ser sem luz, e essas coisas que são populares, mas que não são reais. Mas Easter tem uma origem também muito interessante e, pasme, provavelmente pagã também. Pagã no sentido de não cristão, que é toda a ideia da festa hoje em dia, mais ou menos, né? Tradicionalmente cristão. Páscoa. Essas coisas de Páscoa. Então, sem mais delongas, vamos à etimologia de Easter. Easter vem do inglês antigo, que era falado na Idade Média, assim como o galego-português. Esther, que foi uma palavra que começou a ser usada pelos cristãos recém-cristianizados da ilha no caso Grã-Bretanha, mas a palavra em si vem de Eostre, ou Eastre, que é o nome de uma deusa germânica bem antiga, que era relacionada a coisas como a primavera e etc. E o festival dela era comemorado mais ou menos na época da Páscoa, então eles só adaptaram o nome. É mais ou menos aquela história da palavra Yule, Yol e etc. das línguas germânicas, mas eu posso falar isso no fim do ano, no Natal. Mais ou menos a mesma história, da adaptação de uma festa local e ser cristianizada. E esse nome vem do proto-germânico, que é a língua que deu origem a todas as línguas germânicas, do gótico ao inglês. E essa palavra vem de Austro, que era o nome da deusa germânica equivalente. E isso acabou gerando também o nome da palavra para Páscoa nas outras línguas germânicas ocidentais, como o inglês, já viu, e o alemão Ostern, também vem desse nome dessa deusa. E esse nome da deusa provavelmente vem de uma raiz indo-europeia ligada ao amanhecer. E é daí também que vem a palavra East, de leste. E no latim, essa palavra em proto-indo-europeu deu origem à aurora. Mas enfim, curiosidade. A Páscoa hoje em dia é um feriado tipicamente cristão. E, bom, mas acaba afetando muita gente com isso, porque a gente ganha um feriado de chocolate.
Mas a Páscoa representa renascimento. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para todas as pessoas, para elas entenderem que tudo está em uma constante mutação, mudança o tempo todo. E desde sempre, isso é uma coisa boa, nada é permanente. Nem os bichos, nem as pessoas, nem as crenças, nem o universo. Tudo é essencialmente mutável, nada é permanente. E fica aí essa reflexão linda de paz. Paz. Desculpa essa etimologia popular. E se você gostou desse vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais e segue também o Alomorph nas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreve no canal aí embaixo e ativa o sininho para você receber notificação de quando for sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dica, qualquer pergunta, qualquer coisa. Ingira chocolate de forma moderada e saudável. E como sempre,